Considere por um momento, reflita. Você sabe que sua existência neste instante preciso pode estar sob o controle de um programa que você não criou? Talvez acredite estar no comando, mas se eu disser que as escolhas que você faz, os limites que aceita, não são genuinamente seus, a realidade é que a maioria das pessoas vive como um girassol, uma planta que não imagina seu potencial além do que lhe foi determinado. E a surpresa, você pode modificar isso. Já pensou por que sua vida parece presa em uma rotina repetitiva? Porque anseia por estabilidade financeira, realização pessoal, um modo de vida diferente. Mas ao seu redor, vê as mesmas contas, os mesmos hábitos, as mesmas restrições? E mais que isso, sente o mesmo peso no peito. A maioria vive assim. Eles acordam, repetem suas ações, pensam o que sempre pensaram e esperam que, por mágica, algo mude. Mas não muda. Sabe por quê? Porque vivem sob o domínio de uma programação invisível. Essa programação não é figurada, ela é concreta. Reside em sua mente inconsciente. E o mais espantoso, você não a escreveu. Sua instalação começou antes de seu nascimento. Parte dela é genética, herdada de seus pais, avós, antepassados. Você carrega códigos ancestrais de sobrevivência, escassez, limitação. E após nascer, a programação continuou. O ambiente em que cresceu, as conversas ouvidas, os medos de seus pais, as crenças dominantes, tudo penetrou em sua mente, pois na infância, sua mente é um terreno fértil e tudo que ali cai, floresce. Já ouviu um adulto dizer, não fale isso perto do bebê, ele pode entender. E depois começa a soletrar palavras, como se isso resolvesse. O bebê pode não entender letras, mas sente a energia, percebe a intenção. E assim, o programa é moldado. Você é moldado. E o pior, sem saber. Eu mesmo fui programado para o fracasso. Nasci durante a Grande Depressão. Minha família não falava de sonhos, mas de sobrevivência. Não se falava em riqueza, mas em pagar as contas. Cresci acreditando que o sucesso era privilégio de sortudos, de quem nascia com algo a mais. E por muito tempo eu fui mais um repetindo o que me ensinaram. Abandonei os estudos cedo, não conseguia manter um emprego, vivia endividado. Aos 26 anos, minha vida era um completo desastre. E foi quando um homem me olhou nos olhos e perguntou, Bob, por que você não altera seus resultados? Que algo em mim se rompeu, porque até então nem sabia que era possível mudar os resultados. Eu achava que a vida era algo que acontecia, como uma loteria, ou se nasce destinado ao sucesso, ou não. Mas ali, naquele momento, surgiu uma ideia transformadora. Sua vida reflete seu programa interno, e programas podem ser reformulados. Pense. Se você tivesse nascido em outro país, outra cultura, com outros pais, acreditaria em coisas diferentes, não é? E essas crenças moldariam totalmente como você lida com dinheiro, autoestima, trabalho, relacionamentos. Isso significa que sua realidade atual não é absoluta, ela é condicionada. E se foi construída por condicionamento, pode ser reconstruída por consciência. É como um sistema operacional. Imagine que você tenta executar o aplicativo da abundância, da prosperidade, do amor, mas seu sistema interno ainda executa o programa da escassez, do medo, da dúvida. O que acontece? Dá erro, tu trava, você procrastina, se sabota e se culpa. Mas o problema não é você. É o código instalado em você. É por isso que transformar sua vida exige mais que motivação. Requer reprogramação. Exige que você se torne consciente de que você não é seu corpo, nem seus pensamentos. Você é o programador. Mas ninguém nos ensina isso. A escola não ensina. Ensina a repetir, obedecer, memorizar, mas não ensina a pensar. Não ensina a questionar o que está instalado em nosso inconsciente.
E na vida adulta, percebemos algo errado, mas não sabemos explicar. É como se uma força invisível nos puxasse para trás, sempre que tentamos progredir. Você sente isso? Já sentiu a sensação de, não importa o quanto eu tente, eu sempre volto ao mesmo ponto? Já se perguntou por que ganha e perde dinheiro com a mesma facilidade? Por que inicia projetos com entusiasmo, mas perde o fôlego no meio do caminho? Por que atrai relacionamentos que parecem sempre terminar do mesmo jeito? Tudo tem uma explicação. E está no paradigma. Paradigma é o nome que damos a esse conjunto de crenças arraigadas que residem em nosso inconsciente e controlam nosso comportamento, sem que percebamos. É como um piloto automático. E aqui está o segredo. Você só mudará sua realidade quando tomar consciência disso e decidir, com todo o seu ser, reescrever esse código. Desde que compreendi isso, nunca mais fui o mesmo. Me aprofundei nesse conhecimento. Estudei o funcionamento da mente obsessivamente, li livros, ouvi áudios, participei de seminários, tudo para entender o que me fazia agir contra mim mesmo. E quando tudo se tornou claro, tudo mudou. Porque parei de tentar consertar os efeitos e fui direto à causa. E se você está me ouvindo agora, talvez, apenas talvez, você também esteja pronto para fazer isso. Para sair do ciclo, para romper a programação, para entender que não é tarde, que você não está quebrado e que seu passado não define seu destino. Você pode escolher novos pensamentos. Tem o poder de rejeitar crenças que não lhe servem mais. Pode decidir hoje criar uma nova história, mas a decisão tem que ser sua. Ninguém pode fazer isso por você. E se aceitar esse chamado, se estiver disposto a olhar para dentro e confrontar essa programação invisível, eu prometo, descobrirá um poder interior que sempre esteve lá, apenas estava adormecido. E quando despertar, a vida jamais será a mesma. Você já notou que algumas das pessoas mais inteligentes que conhece sempre lutam financeiramente? Elas têm diplomas, certificados, falam com autoridade sobre economia, política, ciência, mas não conseguem pagar suas contas sem aperto. Enquanto isso, há outras que mal concluíram o ensino básico e vivem com abundância. Compram o que desejam, viajam quando querem, dormem tranquilos porque sabem que têm o suficiente. E surge a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se inteligência garantisse riqueza, por que bibliotecários não são milionários? O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que a maioria foi ensinada a pensar que saber muito é o caminho para ter muito. Mas isso é um mito. A verdade é que o dinheiro não segue a lógica intelectual. Segue a frequência interna. Segue a imagem que você tem de si mesmo. Segue seu paradigma. Quando compreendi isso, foi como se uma cortina caísse, porque eu era o exemplo do fracasso acadêmico. Abandonei os estudos cedo, não tinha formação e não conseguia manter um emprego. Mas depois que comecei a estudar as leis da mente, a reprogramação do inconsciente, e apliquei isso consistentemente, algo extraordinário aconteceu. O dinheiro começou a chegar. E não era só o valor que impressionava, era a facilidade. De repente, eu faturava milhões com empresas em diferentes países. Eu tinha acesso, liberdade. Mas, o mais importante, eu tinha consciência de como aquilo estava acontecendo. Você pode pensar, mas isso é exceção. Não é todo mundo que tem essa sorte. E aí está o erro. Isso não tem nada a ver com sorte. Sorte é um conceito inventado para explicar o sucesso de quem não entendemos. Eu cresci ouvindo que se alguém era rico, era porque nasceu em berço de ouro, ou porque teve uma ajudinha da sorte. Nunca porque fez algo diferente internamente. E é aqui que a questão se aprofunda. Porque não é só sobre querer dinheiro, é sobre se sentir digno dele. Você pode repetir afirmações positivas o dia todo, colar um cheque de $1 milhão no espelho do banheiro. Mas se no fundo acredita que dinheiro é sujo,
que ricos são corruptos, que é preciso muito sacrifício para prosperar, adivinhe, você vai sabotar tudo. Encontrará um jeito de afastar o dinheiro mesmo sem perceber. Porque seu paradigma está programado para rejeitar o que não está em harmonia com ele. E isso acontece com mais pessoas do que imagina. Mike Tyson, por exemplo, ganhou mais de 400 milhões de dólares na carreira. Um talento natural, um ícone, mas perdeu tudo, foi à falência. Por quê? Porque sua programação interna ainda estava ligada à escassez, ao caos, à autodestruição. O dinheiro chegou, mas o paradigma não o sustentou. Então o universo apenas reequilibrou seu inconsciente. Agora pense em quantas vezes você começou a ganhar mais e, sem saber como, o dinheiro escorregou pelos seus dedos. Um gasto inesperado, uma decisão impulsiva, um investimento mal calculado. E no final, volta ao mesmo lugar, como se estivesse preso em um termostato financeiro invisível. Isso não é coincidência. É seu paradigma o puxando de volta. É seu ponto de conforto, por mais desconfortável que seja. E aqui está a chave. Dinheiro é consequência. Não é um prêmio, nem uma meta em si. É um reflexo direto do seu valor percebido e sua vibração interna. A maioria se esforça para ganhar mais, mas não para se tornar alguém que aceita, recebe e administra mais. Não aprendem a operar em uma frequência de abundância. Continuam na escassez, mesmo com renda maior. E, estatisticamente, isso é evidente. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge mostra que 82% das pessoas que recebem um aumento salarial considerável voltam ao mesmo nível de endividamento em até 2 anos. Sabe por quê? Porque mudaram os números, mas não o sistema. Mudaram o salário, mas não o paradigma. Você pode continuar achando que dinheiro vem de esforço. Mas se fosse assim, pedreiros e faxineiras estariam nadando em riqueza. O esforço físico nunca garantiu prosperidade. Eu não digo que o trabalho não importa. Importa, claro. Mas não é o tipo de trabalho que importa. É a consciência com que você trabalha. Quando opera a partir de um paradigma de abundância, atrai ideias, pessoas, oportunidades que antes pareciam invisíveis. Lembro de uma conversa com um homem chamado Ray Stanford. Ele disse: "Bob, se fizer exatamente o que eu mostrar, pode ter tudo o que quiser." Eu não acreditava, mas ele disse algo que me desarmou. "Meu método funciona, o seu não. Por que não tenta o meu?" Ele sorria, tinha dinheiro, estava em paz. E eu estava quebrado, frustrado, sem direção. Então aceitei, apliquei o que ele ensinava. Foi como acender uma luz em um quarto escuro. O dinheiro começou a fluir, porque parei de lutar contra mim mesmo. E entenda, não era sobre fazer mais. Era sobre fazer com clareza, com intenção, com consciência. Quando se alinha com os princípios corretos, o universo responde, sempre responde. Você pode estar pensando que é difícil, que isso não é para mim, que já tentou de tudo. Mas já tentou mudar seu paradigma? Já se perguntou: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? Me sinto merecedor? Me permito ter mais? Essas são as perguntas que destravam o cofre. Não é a planilha, o orçamento, o corte de gastos. Essas são estratégias. E como costumo dizer, sucesso é 5% estratégia, 95% mentalidade. Quer mudar sua realidade financeira? Então comece mudando sua identidade financeira. Escreva como quer viver. Escreva quanto quer ganhar, onde quer morar, como quer se sentir. Visualize isso diariamente. E mais que isso, sinta que já é seu, porque a mente não distingue imaginação de realidade. Ela reage à vibração. E quando sua vibração muda, sua realidade não tem escolha. Muda também. Isso não é teoria. É o molde invisível que define tudo o que você permite ou rejeita na vida. É como um termostato emocional e financeiro. Você pode até aumentar a temperatura por um tempo, mas se o termostato estiver regulado para baixo, ele vai trazer tudo de volta.
sem aviso. Você conhece alguém que emagreceu muito e depois de um tempo engordou tudo de novo? Ou alguém que começou um novo relacionamento cheio de esperança, mas viveu os mesmos padrões do anterior? É lei. Lei de causa e efeito. Lei da vibração. Lei da atração. E quando você domina essas leis, o dinheiro deixa de ser um problema. Torna-se uma consequência natural de seu novo modo de ser. Você pode conquistar tudo o que quiser, mas jamais manterá nada que seja maior do que a imagem que tem de si mesmo. Essa é uma das verdades mais duras que aprendi e também uma das mais libertadoras. A autoimagem não é apenas uma ideia vaga sobre quem você é, ou aquela pessoa que finalmente começou a ganhar bem e em menos de um ano estava de volta às dívidas. Isso não é azar. Isso é autoimagem. Eu vivi isso. Durante anos, eu cresci com a ideia de que não era inteligente. Fui programado para acreditar que isso não é para mim, que o sucesso era privilégio dos outros. E mesmo quando comecei a ganhar muito dinheiro, e estou falando de muito dinheiro mesmo, por dentro eu ainda me via como aquele garoto fracassado. Lembro de um dia em Londres, ainda jovem, e comecei a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Jantar em restaurantes caríssimos, hospedagem extravagante, presentes para todos. Eu não estava celebrando, estava tentando me convencer de que aquilo tudo era meu. Era como se eu estivesse testando os limites da minha realidade e, no fundo, tinha medo de perder tudo, porque minha autoimagem ainda dizia: você não merece isso, isso não é você. Foi naquele momento que algo me atingiu. Eu havia mudado meus resultados, mas não minha identidade, e enquanto isso não acontecesse, viveria em constante sabotagem. Já sentiu que está quase lá? Que tudo parecia estar indo bem, mas de repente algo dá errado? Você perde o foco, surge uma crise, aparece uma desculpa, uma distração, e quando vê, está de novo no ponto de partida. Isso é seu eu interno dizendo: aqui é o lugar seguro. Aqui é onde a gente pertence. E isso acontece porque ao longo da vida acumulamos rótulos. Alguns nos foram impostos, outros fomos aceitando silenciosamente. Você é tímido. Você é desorganizado. Você não é bom com dinheiro. Você não nasceu para liderar. E sem perceber, passamos a viver dentro da caixa dessas definições. É como se estivéssemos presos a um personagem. Mas esquecemos que somos os autores da história. A ciência comprova isso. Estudos em psicologia do self mostram que a maioria das decisões do dia a dia não são realmente decisões conscientes. São reflexos automáticos da imagem que temos de nós mesmos. E enquanto não mudarmos essa imagem, nada do que tentarmos externamente será sustentável. E aqui vai algo que muitos evitam dizer. Mudar a autoimagem dói, porque exige confronto. Exige que você olhe para dentro e enfrente o que passou a vida ignorando. Exige que pare de se identificar com seus erros, falhas, traumas e comece a se ver como um ser em expansão, capaz de criar uma nova identidade, não baseada no passado, mas no que você escolhe ser a partir de agora. Você precisa entender que a imagem que projeta no mundo nunca será mais forte do que a imagem que carrega dentro de si. Você pode vestir as melhores roupas, ter o melhor currículo, dizer as palavras certas, mas se no íntimo ainda se sente pequeno, insuficiente, inseguro, o mundo vai sentir isso e vai responder na mesma frequência. É por isso que você vê pessoas extraordinárias, com um brilho natural, mesmo sem status, sem dinheiro, sem fama. Elas não estão presas a um rótulo. Têm uma autoimagem saudável, sabem quem são, e isso é magnético. A autoimagem é responsável por seus relacionamentos, pelo dinheiro que atrai, pelas oportunidades que percebe ou ignora. Define até mesmo quanto amor e alegria você se permite sentir. Porque sim, há quem rejeite a felicidade. Se sabota quando tudo começa a dar certo e acha que é azar. Mas não é, é só o termostato voltando ao ponto anterior.
Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo para te despertar. Porque assim como você foi programado para se ver de determinada forma, você pode se reprogramar. Pode construir uma nova autoimagem, uma imagem forte, poderosa, próspera, uma imagem que sustente a vida que você quer viver. Mas isso começa com um exercício de honestidade brutal. Você precisa se perguntar: quem eu realmente acredito que sou? E depois, quem eu quero ser daqui para frente? E aí começa o trabalho diário. Visualização, afirmações, comportamentos alinhados e, principalmente, decisões coerentes com a nova identidade. Não espere se sentir pronto. A nova imagem só se firma quando você age como se já fosse ela. Você começa a agir como a pessoa que deseja ser, e aos poucos seu inconsciente se realinha. É como uma escultura. Você vai retirando o excesso, os pedaços que não te representam mais, até revelar o verdadeiro eu que estava ali o tempo todo. Você não é pequeno, nunca foi. Só foi condicionado a acreditar nisso. E quanto mais cedo você aceitar que é você quem dita os limites, mais cedo sua realidade começará a refletir essa mudança. Você tem um espelho em sua mente e tudo o que acontece lá fora é só o reflexo dele. Mude o espelho e o reflexo muda. É simples, não é fácil, mas é possível. E vale cada passo, porque não há nada mais libertador do que se olhar no espelho e finalmente ver alguém que você respeita, admira e acredita. Você não controla o que passou. O passado é como a areia que já caiu para o fundo da ampulheta. Está lá, parado, inalcançável. E o futuro? O futuro é a areia que ainda está no topo, mas ninguém sabe quanto resta. Pode haver muito, pode não haver mais nada. E é exatamente por isso que o único momento real, o único momento em que a vida acontece é agora. A maioria das pessoas vive presa entre dois tempos que não existem mais. Um já se foi, o outro ainda não chegou. Elas carregam culpas antigas como correntes nos tornozelos, arrependimentos como mochilas nas costas e, ao mesmo tempo, projetam ansiedades para dias que talvez nunca venham. E se não der certo? E se eu falhar de novo? E se eu não for bom o suficiente? Mas raramente se perguntam: o que eu posso fazer agora, neste instante, com o que eu tenho? Eu cresci ouvindo minha avó dizer: logo estarei indo embora, querido. Ela dizia isso com frequência, quase como um aviso, um preparo, e eu acreditava, porque na minha cabeça de menino ela já era velha. Só que ela viveu até os 94 anos. 34 anos a mais depois de dizer aquilo. 34 anos de tempo que ela achava que não tinha. 34 anos que poderiam ter sido vividos com mais liberdade, mais confiança, mais plenitude. E foram, até certo ponto. Aprendi uma dura lição. Ninguém sabe o quanto de tempo ainda resta. Perdi um amigo, Bob Yates, aos 16 anos. Éramos inseparáveis. Ele acabara de conseguir sua carteira de habilitação. Um jovem repleto de vida, sonhos e futuro. Até que, numa noite, perdeu o controle do veículo e bateu em um pilar de uma ponte. Sua existência findou ali, sem aviso prévio. Se você o tivesse questionado minutos antes sobre sua expectativa de vida, ele diria: uma vida inteira, mas ele não tinha nem mais alguns minutos. Foi um choque profundo. Entendi o real significado da limitação do tempo. Não é figura de linguagem, é um fato. Quantas vezes você adiou seus objetivos para mais tarde? Quantas vezes disse: um dia eu faço, quando tiver dinheiro, quando meus filhos crescerem, quando estiver pronto? O que garante que esse dia chegará? Nada. O único recurso é o agora. Este instante em que você me ouve. Pode mudar sua vida hoje, não no mês que vem, não após o próximo curso, não depois de quitar suas dívidas, hoje.
Mudança não é externa, é uma decisão interna, é olhar para a sua realidade e, mesmo que nada tenha mudado externamente, declarar: basta, de agora em diante mudo de rumo. Mas muitos não o fazem. Esperam permissão, segurança, perfeição, mas o perfeito jamais chega. A estrada nunca estará totalmente livre e o tempo não espera. Ele continua a fluir, grão a grão, até o esgotamento. Entenda que o presente é o único momento de criação. É nele que você muda a trajetória, planta novas sementes, escolhe quem quer ser. Não é apenas filosofia, é neurociência. O cérebro responde ao agora. O sistema nervoso não vive no passado ou futuro. Reage ao que você pensa, sente e faz neste segundo. Ao mudar sua ação agora, altera-se o padrão, quebra-se a repetição, reescreve-se a história. Exige coragem. Coragem para desapegar do que falhou, libertar-se da culpa, deixar de se identificar com a dor, pois enquanto estiver preso ao passado, estará aprisionado ao seu antigo eu. E o futuro, por mais promissor que pareça, será uma extensão do passado. Pare de usar o tempo como desculpa. Agora não é o momento. Quem disse? Você cria o momento. Sua decisão ativa o tempo. Decidindo, oportunidades antes invisíveis surgem, não porque não existiam, mas porque você estava cego, anestesiado pelo medo, pela dúvida, pela espera. Imagine ter apenas mais uma semana de vida. O que faria diferente? O que diria? Como se trataria? Como trataria seus entes queridos? Que desculpas descartaria? Que decisões tomaria sem hesitar? Muitos só vivem verdadeiramente após um diagnóstico, um susto, uma perda. Não espere, não precisa disso para despertar. Viva plenamente agora, comece aquele projeto agora. Posicione-se com verdade agora, haja com ousadia agora. Diga: eu te amo agora, perdoe-se agora, trace um novo caminho agora. Pegue um papel e descreva como gostaria de viver, não pelo que acha possível, mas pelo que deseja. Escreva sem censura, sem limites, sem lógica, com o coração. Olhe para esse papel diariamente como se já fosse realidade e haja como se já fosse seu, pois isso cria a realidade. Esse alinhamento entre intenção, sentimento e ação transforma. A vida acontece agora, a ampulheta está voltada, o tempo passa, o que fará com o que resta? Quando o último grão cair, não haverá mais desculpas, restará a história que você escreveu com cada instante, e ainda há tempo para torná-la extraordinária. A vida é criada a partir do que acontece dentro de você, não fora. Sua programação, como você se vê, o que acredita ser possível, o quanto se sente merecedor, tudo isso escreve sua realidade em tempo real. Você pode reescrever esse roteiro sempre que desejar, basta decidir, não amanhã, agora. Se algo em você despertou, se enxerga um caminho além da repetição e da sabotagem, está pronto para ir mais fundo. É o que eu espero no próximo vídeo, que já está na tela. Subirá mais um degrau, acessará uma nova percepção, dará mais um passo para se tornar um pouco melhor que hoje. Obrigado por estar aqui. Te espero lá.